Esse homem encontrou, no meio do deserto, nada mais nada menos do que a Atlantis das areias, como sendo uma terra de gigantes, uma terra onde apenas homens imensos viviam. No outono de 1930, o lendário explorador britânico Bertrand Thomas teve a ideia de ser o primeiro europeu a cruzar o Rub al-Khali, o imenso e inóspito deserto árabe que possui uma área de mais de 400 quilômetros quadrados. Para se ter ideia, esse deserto é maior do que a França. E então, em 6 de outubro de 1930, ele saiu de Salalah, na costa de Omã, com 25 guias beduínos. E por 59 dias, Thomas ficou completamente desaparecido no meio deste deserto. E foi então, finalmente, em 5 de fevereiro de 1931, que Thomas reapareceu em Doha, no Catar, são e saudável dessa viagem louca. E ele apareceu com uma coleção de mais de 400 espécies de animais que ele pegou no deserto. 21 dessas espécies eram desconhecidas da humanidade, ou seja, ele teve ali uma contribuição imensa para a área da biologia. Porém, essa não foi a única coisa que ele trouxe com ele, não. Uma história que ninguém, absolutamente ninguém, estaria preparado para ouvir. Eu sou Carol Capel, a sua investigadora de mistérios favorita, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a Terra de Gigantes descoberta no deserto da Arábia Saudita e te contar também sobre este passado desconcertante do planeta Terra. Gostaria de pedir que, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você se inscreva e venha fazer parte dessa loucura. Este homem, ele conheceu a história fantástica de uma cidade misteriosa desaparecida no meio das areias deste deserto. Essa história, juntamente com todos os dados da viagem dele, foi escrita em um livro que foi publicado alguns anos depois com o nome de Arabia Felix, que sinceramente eu procurei em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar e eu não encontrei tradução para o português desse livro. Mas se você consegue ler inglês, então eu super recomendo, porque a história do livro está mais completa do que estará nesse vídeo aqui. Esse homem encontrou, no meio do deserto, nada mais nada menos do que a Atlantis das areias. Ele encontrou um verdadeiro reino perdido que uma vez fora completamente tecnológico, composto por uma civilização avançadíssima e de conhecimentos absurdamente superiores aos que nós temos hoje na atualidade. Dentro do Corão, que é um texto religioso islâmico, existe uma passagem sobre uma tribo que vivia no meio do deserto. Essa civilização confundiu muitos historiadores e pesquisadores por milhares de anos. Essa tribo era de um local mítico conhecido como Irã. E não é o Irã que existe hoje, tá? É um outro Irã. Essa tribo, por incrível que pareça, não aparece nos textos do cristianismo e não aparece nos textos do judaísmo. O que é muito estranho, já que as três religiões contam a exata mesma história, porém sob pontos de vistas diferentes. Essa cidade não foi mencionada em nenhum outro texto a não ser no Corão. Talvez é porque ali existam segredinhos que nós não podemos saber. De acordo com o Corão, essa civilização se estabeleceu na Península Arábica depois do Grande Dilúvio, aquele do Noé, sabe? E ali eles construíram um reino muito avançado, usando todo o conhecimento que eles tinham. Eles eram extremamente poderosos e conquistaram todos os povos que existiam ali na península. Só que esses eventos foram transformando o povo daquela tribo em pessoas extremamente egocêntricas e que copiam o trabalho dos outros. E por causa disso, Alá enviou uma imensa tempestade de areia para o local. Só que essa tempestade foi apenas o primeiro aviso.
Só que eles, teimosos, não ouviram. Então, Alá enviou uma tormenta de areia que durou 7 dias e 7 noites. Esse evento catastrófico cobriu por completo essa cidade, trazendo então assim o fim dessa civilização. Mas, curiosamente, o Corão não é o único local que essa história aparece, não. Ora, não vá pensando. A história também aparece nos contos das 1001 Noites da Sherazade. Por muitos e muitos anos, os pesquisadores se perguntaram se essa história era uma história fictícia, uma fábula, até que em 1970 tudo mudou. Em 1964, um arqueólogo da Universidade de Roma chamado Paulo Mattia coordenou uma missão no norte da Síria. E nos primeiros anos, Mattia e sua equipe encontraram pouquíssimas coisas ali no lugar. Só que eles não desistiram, não. E finalmente, em 1968, eles encontraram uma estátua dedicada à deusa Estar. Essa estátua continha uma descrição. Nela dizia que essa estátua tinha sido construída pelo rei de Ebla. Ebla era o nome de uma cidade mencionada em textos antigos da civilização suméria, egípcia e acádia. Mas essa cidade nunca tinha sido encontrada. E por causa disso, os pesquisadores achavam que essa cidade era mítica. E foi por causa dessa estátua da deusa Estar encontrada que eles continuaram escavando a região. E eles encontraram paredes, templos, portões e outras remanescências importantes que uma vez foram a cidade de Ebla, provando que a cidade de Ebla não era uma cidade mítica, mas sim que existia de verdade. Continuando as escavações então, em 74, o time de Mattia encontrou 42 tábuas de argila, que eram os arquivos do Palácio Central. E isso era apenas o começo, porque em prateleiras eles encontraram milhares de outras tábuas de argila. Essas tábuas tinham inclusive uma espécie de sumário para quem fosse lê-las. E para que as pessoas conseguissem encontrar ali tudo o que elas quisessem. Ao longo do tempo, eles encontraram 17.000 tábuas de cerâmica, contendo toda a história não apenas da cidade de Ebla, mas sim das cidades nos arredores da cidade de Ebla. E por incrível que pareça, uma das partes dessas tábuas encontradas continha a descrição exata da existência da cidade de Irã. As tábuas se referiam a esse local como sendo uma cidade lendária, a lendária Irã, a cidade das torres, confirmando então as descrições da cidade no Corão e nos contos das 1001 Noites. A Sherazade descrevia o local como sendo uma terra de gigantes, uma terra onde apenas homens imensos viviam. Segundo ela, o local era abençoado e tinha muitas riquezas, muitos tesouros, mas o maior tesouro do local era a inteligência dos habitantes, que possuíam tecnologias desconhecidas de toda a galera da região, que eles também eram profundamente envolvidos com magia, e através desses rituais eles mantinham contato com seres de altíssimas patentes que concediam a eles desejos extraordinários. O local então ficou conhecido como o verdadeiro paraíso na Terra. A questão é, se existem evidências que essa cidade, contendo supostamente gigantes como seus habitantes, se existem evidências que essa cidade existiu, aonde estaria mesmo essa cidade agora? Ebla era uma cidade perdida, certo? Só que ela foi encontrada. Então, será que essa cidade de Irã poderia também ser encontrada? Em 1948, uma exploração geológica para uma empresa de petróleo aconteceu nessa exata mesma região. E eles encontraram algo muito curioso ali, viu? Ao primeiro momento, eles pensaram que eles tinham encontrado uma duna ou uma formação rochosa. Só que não era não, eles encontraram sim uma parede de um forte.
A área no entorno dessa entrada do forte estava completamente deserta, então ninguém sabia que tipo de civilização poderia ter existido ali. Vocês lembram do Bertrand, lá do comecinho daquela história lá que eu contei lá no comecinho do vídeo? Pois é, ele já conhecia esse lugar e ele já tinha feito anotações desse lugar naquele livrinho dele lá. E por mais de 40 anos, ninguém conseguiu explicar o que aquela parede estava fazendo ali, o que era aquela entrada daquele forte e, principalmente, a qual civilização pertencia àquele lugar. Porém, na década de 90, um produtor de cinema chamado Nicholas Clapp, que era fascinado pelas histórias da Sherazade, ele tinha uma fascinação em específico sobre essa história da civilização perdida do deserto. E ele convenceu, não se sabe como, ele convenceu os cientistas da NASA a utilizar um radar especial para verificar o que existia ali embaixo do solo. E foi então que, em 1984, eles fizeram as imagens e eles perceberam que de fato existia alguma coisa ali. Eles encontraram rotas antigas no deserto que davam no meio do nada. Mas por que mesmo alguém criaria uma estrada que levasse ao nada? Pois é, exatamente, não criariam. E aí, porque essas rotas estavam dando no nada, eles resolveram pesquisar esse nada. E o que eles encontraram escondido nas antigas areias do deserto? Imediatamente, quando o time de arqueólogos começou a cavar o local, eles encontraram os restos de uma cidade escondida nas areias por mais de 5.000 anos. Eles encontraram um forte imenso, com paredes imensas de 6 metros de altura, com torres muito grandes que existiam como nos contos sobre o forte. Esse forte era a residência real do rei e um local onde os arquivos eram mantidos. Porém, essas instalações tinham sido construídas em cima de uma caverna. E por causa daquela tormenta lá que Alá tinha mandado, dos 7 dias e 7 noites de tempestades de areia, essa cidade teria sido consumida pela terra, entrado naquilo que nós chamamos de sumidouro ou sinkhole em inglês, e desaparecido para sempre, ficando para sempre afundada nas areias do deserto. Mas, para Nicholas Clapp, ele não tinha nenhuma dúvida do que ele tinha encontrado. Ele tinha encontrado a cidade de Irã, a cidade mítica. Agora, não era mais mítica, mas sim tinha sido encontrada, e por um produtor de cinema. Ele tinha encontrado Irã, a cidade dos gigantes no meio do deserto, a Atlantis das areias. As informações desse vídeo não foram tiradas das vozes da minha cabeça ou da fonte Arial 12, mas sim elas constam no livro documental de Ranulph Fiennes, Atlantis of the Sands, que eu deixarei aparecendo para vocês aí na tela. Não tem tradução para o português, mas se você entende inglês, você consegue ler tranquilamente. Nesse livro, ele conta com muitos detalhes essa história que eu estou contando para vocês, apenas highlighting the main points. Um dia, no ano de 2008, um arqueólogo amador chamado Abdul Al-Sayed começou a pesquisar no Google Earth essa região e ele encontrou algo muito bizarro. Ele encontrou imensas estruturas ali na região, a quais ele chamou de portões. Não apenas uma estrutura estranha foi encontrada, mas sim centenas dessas estruturas. Ele enviou as imagens para David Kennedy, que é arqueólogo da Universidade de Western, na Austrália. Durante uma década inteira, Kennedy pesquisou e documentou todas essas estruturas. E em 2017, ele já tinha documentado mais de 400 estruturas naquela exata mesma região do deserto. Segundo ele, essas estruturas não tinham sido construídas para pessoas morarem e nem para atrair ou prender animais. Ele pensava que essas estruturas eram um cemitério, mas depois ele se convenceu que também não era. No ano passado, sim, em 2021, mais de 1.000 estruturas como essa já tinham sido catalogadas. E agora essas estruturas são conhecidas como mustatios. Essas estruturas possuem em média 7.000 anos cada, ou seja, elas são mais antigas
do que o próprio Stonehenge. As estruturas são inclusive encontradas em bordas de vulcões e em montanhas, e sinceramente os arqueólogos não conseguem entender como essas estruturas foram construídas. Ainda não se sabe o propósito dessas estruturas, mas acredita-se que uma vez que elas forem decodificadas, elas mudarão completamente toda a história do Oriente Médio. E devido ao imenso tamanho dessas estruturas, os arqueólogos estão convencidos que humanos de tamanhos normais não poderiam ter construído essas estruturas. Seria essa a melhor evidência que nós temos da existência de gigantes, bem como descritos no banido livro de Enoque? No livro de Gênesis, nós temos a descrição exata desses seres. Eles seriam os Nefilins, que são seres misteriosos que tinham um tamanho gigante e uma força descomunal. No Alcorão existem os gênios, ou os djinns, como eles chamam. E esses gênios, eles são entidades descritas pela religião como sendo os antigos. Bem como os Nefilins em Gênesis, os gênios são ditos no Alcorão como seres que também procriaram com os seres humanos. Para as tribos locais ali, para os beduínos do deserto, as mustatils são conhecidas como o trabalho dos antigos. Ou seja, eles acreditam que os gênios construíram aquelas estruturas. E de acordo com o Alcorão, os gênios seriam os gigantes Nefilins de Gênesis. Seriam então os Nefilins os mesmos que os gênios, que são os mesmos que os gigantes descritos ali no livro de Enoque? Para responder a essas perguntas todas, nós temos que olhar para religiões não adâmicas do nosso planeta. Essas religiões, elas contam histórias tão dramáticas, mas tão dramáticas que, por algum motivo ainda mais dramático, elas foram banidas da Bíblia. Por que será, não é mesmo? Por que será que nós não podemos saber da existência de gigantes? No livro de Enoque, tudo isso é muito bem explicado e faz muito sentido dentro dessa contação de história. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo sobre essa história dos gigantes do livro de Enoque. Recomendo que você assista, deixarei no card. E para terminar essa história aqui, se nós descobríssemos que gigantes de verdade pisaram e perambularam aqui pelo planeta Terra no passado, o quão isso afetaria a história da humanidade? Aliás, eu tenho para mim, essa frase é estranha, ter para mim, se eu tenho já é meu, então, mas você entendeu o contexto. Eu tenho para mim que já foi descoberto. Mas a questão é que essas descobertas são muito disruptivas. Elas não podem chegar até nós, seres humanos normais, com catupiry na virilha e subaquê. Mas que essas histórias são interessantes, com certeza são. Eu adoro. E eu espero que você também goste, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa cidade dos gigantes. E é com esse finalzinho, com essa perguntinha, que eu vou me despedindo de vocês, dizendo que daqui 2 dias, ou seja, hoje é segunda, quarta-feira, teremos vídeo novo aqui no canal, e eu tenho um anúncio para fazer no vídeo novo de quarta-feira, então não percam. Um super beijo para vocês, e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. E goodbye!